Bom, pessoal, agora a gente vai falar rapidamente sobre a posição relativa, né, de reta com plano e reta com reta. Quer dizer, plano com plano primeiro, que é o mais fácil, reta com plano, depois reta com reta. Então, essa aqui é a situação de um plano com outro plano. O que é que pode acontecer quando a gente pergunta qual é a posição relativa de dois planos, né? A gente quer saber o que acontece com eles. Se eles se intersectam, podem acontecer três coisas, né? Na verdade, esses dois planos, dados por duas equações, podiam ser, na verdade, o mesmo plano. Pode acontecer. Pode acontecer dos planos serem paralelos, ou pode acontecer dos planos se intersectarem, e nesse caso a interseção é uma reta. Nesse caso, por exemplo, os dois planos se intersectam em uma reta. Então, como é que a gente pode testar essas situações, né? Então, vejam aqui, esses controles, né? Eu posso, no caso, aqui é um ponto sobre o plano π1, e aqui a direção sobre o do plano, né? E a mesma coisa aqui para o plano π2. Eu posso alterar a posição de um ponto sobre o plano, e aqui é uma direção perpendicular ao plano, né? Então, o que a gente pode notar aqui, né? A ideia é que dois planos vão ser paralelos ou coincidentes se a direção dos vetores normais forem paralelas, né? Então, por exemplo, vamos tentar fazer um exemplo aqui. Aqui eu tenho esse ponto 4, 3 e 1. Eu vou tentar colocar, por exemplo, 2, 1,5 aqui e 0,5 aqui. Vamos ver se a gente consegue. Pronto. O que acontece, né? Esses dois vetores, o vetor m, que dá a direção do plano π1, e o vetor n, que dá a direção do plano π2, eles são proporcionais, um é múltiplo do outro, né? Esse vetor aqui é metade, as coordenadas são metade das coordenadas desse, ou esse vetor é duas vezes esse. E significa que esses dois vetores, ó, eles só diferem no comprimento, na magnitude, na norma, mas a direção é a mesma. Portanto, as direções são paralelas e, claro, os planos são paralelos. Podia acontecer na verdade, o, o ponto ser o mesmo, né? Ou melhor, que esse ponto C fosse um ponto do plano π1. E aí, nesse caso, a gente não teria dois planos, na verdade seria o mesmo plano. Você vê que essas duas equações, elas diferem apenas por um múltiplo, né? A π1 é 4, 3, 1, 9,5, né? 4x mais 3y mais 1 igual a 9,5. O π2 é simplesmente essa mesma equação e dividindo ambos os membros por 2. Então, na verdade, é a mesma equação, né? Quer dizer, a equação, todo ponto que satisfaz essa equação satisfaz a outra e vice-versa. Então, ou seja, quando a gente tem dois planos que têm vetores normais paralelos, então a gente pode concluir o quê? Que ou esses planos são paralelos ou são o mesmo plano. Tá, ok? Ou são duas equações para o mesmo plano. Agora, caso os vetores não sejam um múltiplo do outro, aí a gente vai ter a situação de que os planos são transversais, é como a gente fala, né? Os planos são transversais, eles se intersectam. E a interseção de dois planos é uma reta, ok? Uma pergunta interessante é, tá, se a gente já fez o teste e verificou que os vetores diretores não são paralelos, os vetores normais não são paralelos. Então, como é que a gente pode determinar a equação da reta interseção? Essa reta daqui, no caso, né? Então, tem mais de uma maneira, mas eu acho que a maneira mais simples é pensar que os pontos que pertencem a essa reta são os pontos que satisfazem simultaneamente as, essas duas equações, a equação do plano π1 e a equação do plano π2. Então, nisso a gente vai ter um sistema com três variáveis, x, y e z, e duas equações, né?
Esse tipo de sistema, quando você tem mais variáveis do que equações, a gente diz que ele é sobredeterminado, né? Ou melhor, a ideia é que você tem muitas soluções para ele. Então, você simplesmente pode atribuir valores a z e resolver o sistema xy para descobrir o sistema que vai ficar agora nas variáveis xy, vai ter agora duas variáveis e duas equações. Então, atribuindo valores a z, primeiro você pode botar z igual a 0, z igual a 1, z igual a 2, e aí para cada valor de z você vai descobrir, vai ter um sistema em x e y com duas equações. E aí você encontra essas coordenadas x e y, que junto com o z vão dar as coordenadas de um ponto sobre a reta. Se você fizer isso para mais de uma vez, né, para dois valores de z, então você tem 2 pontos sobre a reta. E com 2 pontos sobre a reta, você calcula a interseção, a equação da reta interseção. Uma outra maneira mais esperta seria isolar uma das variáveis e resolver o sistema formado por essas duas equações em termos das outras duas variáveis. Tá? Aí você simplesmente depois vai pegar essa variável que você isolou no segundo membro e chamar de t. E assim você chega diretamente nas equações paramétricas da reta, interseção. A gente pode fazer um exemplo disso depois aqui em um dos vídeos. Tá? Bom, então com isso a gente já viu essa situação de dois planos. A próxima situação, o que acontece se você tem um plano e uma reta? Então é bem parecido com a situação anterior. A gente pode ter três situações, né? Quais são, né? A reta, nesse caso aqui, a reta é transversal ao plano, né? A reta intersecta o plano em um ponto. Né? Como é que a gente descobre esse ponto? Ora, eu tenho as equações da reta, as equações paramétricas, x, y, z. Eu substituo esses valores de x, y e z na equação do plano. E isso vai me dar uma equação em t, uma equação linear em t. Aí eu descubro o valor desse t, ou seja, é mais ou menos como se a gente descobrisse qual é o tempo que eu preciso, né, para saindo do ponto P atingir o plano. Aí você descobre esse tempo, volta aqui na equação paramétrica e acha as coordenadas do ponto de interseção. Então, é bem simples. Mas como é que a gente testa se a reta, antes de calcular a interseção, né, como é que a gente poderia fazer para, sem calcular a interseção, descobrir se a reta é transversal ou se ela é paralela, por exemplo. A reta pode ser paralela, pode acontecer. Então, vamos ver se a gente visualiza aqui uma situação onde a reta é paralela. Então, a ideia é que a reta vai ser paralela, não sei se está claro aí para vocês, mas se o vetor diretor da reta for perpendicular ao vetor normal do plano. Se isso acontecer, né, significa que a reta é paralela ao plano ou a reta está sobre o plano. Né? Então, poderia acontecer também. Vamos tentar verificar aqui um caso simples. Por exemplo, se eu faço aqui a direção ser -2, 3, e aqui eu faço esse aqui ser -2. Opa, vamos voltar aqui para 2. Vou tentar montar uma situação aqui. -2 e 3, 0 aqui. Esse aqui também vou botar 0 para facilitar as contas. E para o produto escalar dar 0, né, eu tenho que fazer o quê? Por exemplo, eu posso fazer isso aqui 2, ou melhor, 3, né? Então vai ficar 3 vezes 2, 6. E aqui eu tenho 3, basta botar esse -2. Estão vendo como eu consegui uma situação
onde, ops, eu mexi alguma coisa errada. Vamos verificar aqui o produto escalar. É menos 2 vezes 3, menos 6. 3 vezes... Ah, não, aqui tem que ser 2, né? Ah, pronto. Esse foi o erro. Então, ó, menos 2 vezes 3, menos 6. 3 vezes 2, 6. Então, o produto escalar desse vetor por esse dá zero. O que aconteceu com a reta? A reta ó, está paralela ao plano. Então, essa é a maneira, aqui o vetor diretor, perpendicular ao vetor normal. Né? Então, se você fizer esse teste e comparar, né, fazer o produto escalar do vetor diretor com o vetor normal do plano, se der zero, significa que a reta é paralela ao plano, portanto não intersecta, ou então poderia acontecer da reta estar contida no plano, como nessa situação aqui. Isso acontece porque ao menos um ponto da reta pertence ao plano. Mas se isso não acontecer, significa que a reta é paralela ao plano. Tá? De qualquer modo, se o produto escalar não der zero, significa que a reta é transversal. Ela, em algum momento, vai intersectar o plano. E aí você pode descobrir esse ponto de interseção fazendo aquilo que eu falei, substituindo as coordenadas de x, y e z no plano. Na equação do plano e descobrindo o t e depois voltando aqui. Depois a gente faz exemplos. Nós vamos fazer exemplos de todos esses casos, né, num vídeo próximo. Aí. Bom, finalmente, a última situação, que é o que acontece com duas retas no espaço, né? Então isso pode, talvez seja a situação menos intuitivamente clara, né? Mas com duas retas podem acontecer basicamente quatro coisas, né? As retas elas poderiam ser equações diferentes da mesma reta, isso pode acontecer. As retas são coincidentes, né? Ou então as retas se intersectam em um plano. Então elas são coplanares, elas estão no mesmo plano e se intersectam em um ponto. Nesse caso as retas são concorrentes. Poderia acontecer de elas estarem no mesmo plano e não se intersectarem. Então nesse caso a gente diz que as retas são paralelas. E poderia acontecer nenhum desses casos, né? Ou seja, as retas não estão em um mesmo plano e a gente chama que esse caso aqui, as retas são reversas. Elas nem são paralelas, nem se intersectam. Ok? Elas estão em planos diferentes, ou melhor, não estão em um mesmo plano. Tá? Então, como é que a gente estuda essa situação? Bom, primeiro caso mais simples, né? Quando é que duas retas são paralelas? Então, vamos tentar fazer um caso aqui, por exemplo, esse caso aqui. O vetor diretor de uma das retas é 2, 3, 0. Então, vou tentar botar um outro vetor aqui com metade dos valores. 1, 1.5 e 0. Também, né? Metade de 0 é 0. Então, o que a gente está vendo aqui? Que esses dois vetores diretores da reta são proporcionais, um é múltiplo do outro. Isso significa que as retas têm a mesma direção. Portanto, elas são paralelas. Ou poderia acontecer de ser a mesma reta, né? Para isso, basta que um ponto de uma reta pertença a outra. Ok? Mas isso, em geral, não é um problema. A gente está interessado no caso das retas serem paralelas. Então, se os vetores diretores, um é múltiplo do outro, ou seja, os vetores diretores são paralelos, as retas são paralelas. Se isso não acontece, né, o que pode acontecer? Ou as retas vão se intersectar ou elas não vão se intersectar. Ou as retas vão ser concorrentes, elas se intersectam em um ponto, ou isso não acontece. Né? Então, como é que a gente resolve essa questão? Bom, tem mais de uma maneira, eu vou falar da maneira mais simples por enquanto, que é a seguinte, ou pelo menos a mais imediata para nós agora aqui, né? Com o que a gente conhece. Você tem a equação da primeira reta e tem a equação da segunda reta. Uma observação importante é que eu estou usando o mesmo parâmetro t aqui, mas isso não necessariamente
Isso, na prática, se a gente está trabalhando com duas retas, o melhor é usar parâmetros diferentes, então, com letras diferentes, né? Por exemplo, eu poderia usar o t aqui e t' aqui. Isso por quê? Porque esse parâmetro t, digamos, naquela analogia física que eu coloquei na aula sobre equação da reta, isso é um tempo, né? Então, não necessariamente, se você disser igualar essas equações para o mesmo t, é como se você quisesse encontrar o ponto onde essas duas retas se intersectam e se chocam, né, no mesmo tempo, no mesmo instante. Mas podia acontecer das trajetórias das retas se intersectarem sem que isso acontecesse ao mesmo tempo, né? Pense em duas trajetórias de dois aviões. As trajetórias podem se intersectar sem que, graças a Deus, os aviões se choquem, né? Porque você está passando no mesmo ponto, mas em tempos diferentes. Então a situação mais geral é usar parâmetros diferentes para as duas retas. Então, nesse caso, se eu quiser achar o ponto de interseção, eu já verifiquei que os vetores diretores não são paralelos. Então, por exemplo, uma situação como essa. Os vetores diretores não são paralelos. Então, eu igualo as coordenadas x, y, z da primeira equação com as coordenadas x, y, z da segunda, porque eu quero achar o ponto, né, se é que ele existe, um ponto que é comum às duas retas. Tomando cuidado de usar parâmetros diferentes, eu vou ter um sistema com três equações e duas variáveis, né? Aí, nesse caso, eu tento descobrir, usando as técnicas que a gente conhece para a solução de sistemas lineares, a gente tenta descobrir quais são os valores de t e do t e t', né, que satisfazem simultaneamente as três equações. Se a gente encontrar, significa que a gente achou o ponto de interseção. Se a gente conseguir resolver esse sistema, né, formado igualando o x daqui com o x de cá, x de r com x de s, o y de r com o y de s, e o z de r com o z de s, a gente vai obter um sistema em duas variáveis t e t', e aí, resolvendo esse sistema, se a gente conseguir resolver, se o sistema for possível, a gente volta o parâmetro t nessa equação e descobre o ponto de interseção, ou volta o parâmetro t' nesse sistema aqui e descobre o ponto de interseção, não é isso? Se a gente não conseguir, se o sistema for impossível, as retas são reversas, as retas não se intersectam, já que a gente descartou o caso deles serem paralelos. Então, de certa maneira, esse caso das duas retas, pelo menos com o que a gente conhece até agora, é um pouco mais complicado, mas depois a gente vai ver que existe uma maneira até mais simples de resolver isso. Ok.